favor. Um animal feito para os trópicos. Rústico, perfeitamente adaptado ao calor. Um taurino com carne macia, mocho e dócil. Muito dócil. Este é o Cenepol, a raça do futuro. Quando nós vimos o primeiro rebanho no Rio Cenepol, que eu nunca tinha visto antes, né? E acho que muita gente tampouco tinha visto. Aquilo foi o... Todo mundo cresceu os olhos e falou, nossa, isso é o que nós queremos ter, né? Isso é o que nós queremos ter. O dia que eu tiver isso, eu estou feliz. Quando a gente tem criações extensivas no Brasil de 30 a 40 mil vacas, e você ter um taurino que te proporciona essa heterose, sem que você mude o seu sistema na fazenda, que é monta natural, pô, isso é fantástico. A montagem do Cenepol ela é propícia para uma pecuária extensiva que é que nem a gente tem aqui no Brasil. Você tem o choque de sangue, que significa 25 a 30% a mais de produtividade da porteira da fazenda para dentro. Em peso ao desmame, em redução da idade de abate, em qualidade de carne, em rendimento de carcaça. Enfim, todas as qualidades produtivas se exacerbam e você tem esse benefício de graça, é só cruzar A com B. O Cenepol faz isso a pasto. Então... O rebanho do Cenepol começa mais ou menos ao centro de São Croix com a família neotrópica, né? E depois ele se divide em dois grandes criatórios, né? Que é o CN, que é o Castle Nuggets, que está do lado da ilha virado para o Mar do Caribe e que chove muito pouco, mas aproximadamente 400 ou 600 milímetros por ano, como o Nordeste nosso. E aí você atravessa uma cadeia de montanhas, vai para o outro lado, que é o lado da Annalee Farms, que chove 1.600 a 2.000 milímetros. Então você sai de um lugar árido como o Nordeste, atravessa no mesmo dia essa cadeia de montanhas e vem para uma região como o nosso Brasil Central aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Então, e você vê animais em condições ótimas de score em ambos os lados da ilha. Então, o gado mais rústico está na CN. O gado mais produtivo está na WC. E isso fez com que dois criatórios produzam um gado diferente ao mesmo tempo dentro da raça e que quando se junta tem umas opções genéticas muito interessantes. Eu acho que aquele lugar isolado, um lugar que você não tinha aonde recorrer, na seca é seca e não existe irrigação, não existe fábrica de sal, não existe fábrica de ração, não existe suplementação. Então assim,
Esse estado de isolamento fez com que o Senepal se tornasse o que ele é hoje, rústico e adaptado. Ladies and gentlemen, welcome to St. Croix. A ilha de St. Croix está localizada no Caribe e é uma das ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Virgens. Ela está a 3.200 quilômetros da porção continental dos Estados Unidos e a 804 quilômetros do continente sul-americano. É uma ilha pequena, tem apenas 45 quilômetros de extensão e uma das suas características mais marcantes é a diferença entre os climas do leste e do oeste. Circular pela ilha tem as suas curiosidades, a começar pelo trânsito. Aqui se dirige do lado esquerdo da rua uma herança da colonização dinamarquesa. Geograficamente, St. Croix está mais perto da América do Sul do que dos Estados Unidos. Esta condição de isolamento e as características climáticas particulares favoreceram o surgimento de uma nova raça de gado que promete se transformar no futuro da pecuária tropical, o Senepal. Tudo começou em 1880, quando Henry Neltrop importou do continente africano a raça N-Dama. 30 anos depois, Brownlee Neltrop, filho de Henry, buscou na ilha de Trinidad a raça Red Poll para testar um novo cruzamento. O que Brownlee queria era um cruzamento que resultasse em melhor produção de leite. Essa era a produção dele. A partir de 1918, começou a cruzar as duas raças. Ele selecionava os vermelhos como o Red Poll e de pelo curto como o N-Dama. Além disso, Brownlee precisava de vacas que produzissem leite, então elas tinham que parir todos os anos para continuar produzindo. Hans Lavetz é americano, mas seus antepassados eram europeus. Seu pai, Fritz Lavetz, trabalhou por 40 anos como gerente da Annalee Farms, propriedade do multimilionário Ward Kennedy. Algum tempo depois, Ward decidiu parar de investir na ilha e, em agradecimento aos serviços prestados por Fritz, cedeu parte de sua propriedade à família Lavetz. Hans diz que aprendeu a amar a vida no campo andando a cavalo. Fez parte do seu crescimento e amadurecimento. E acrescenta que isso o ajudou a entrar na faculdade e a garantir seu primeiro emprego nos Estados Unidos. Foi também o amor ao campo que o fez voltar à ilha e trabalhar com o pai na Annalee Farms. Henry Christian Neltrop é da quarta geração de criadores na família e hoje cuida de cerca de 60 cabeças de gado no leste da ilha de St. Croix. Henry lembra que, quando criança, ia à casa de sua avó e via umas 1000 cabeças de gado no pasto. Além da produção de leite, diz que eles abatiam cerca de 4 animais por semana, que era como sustentavam a família. Quando já não tinha mais idade para cuidar do gado, Brownlee quis garantir que a sua criação não parasse de evoluir. Hans afirma que quando Brownlee chegou aos 80 anos, decidiu vender o rebanho. Ainda menino, ele se lembra de ter ido com seu pai à fazenda deles para escolher o gado que acabariam trazendo para Annalee Farms. Mas não foi apenas a Annalee Farms que comprou o gado Neltrop.
Kiko Gasperi chegou a St. Croix na década de 60 para trabalhar com o irmão e foi determinante para selecionar os melhores animais da Castle Nugent. Kiko conta que quando chegou havia 3 rebanhos de Senepol. Um era o CN, da Castle Nugent, que era administrada pelo seu irmão e cunhada. Outro da Neltrop e o terceiro, WC, da Annalee Farms. Mesmo sem nunca ter trabalhado com gado, antes de se mudar da Itália, Kiko encontrou as lindas vacas marrom claras, Senepol, e um monte de confusão. Algumas eram malhadas, outras tinham batoques. Foi natural começar a selecionar as melhores e esse trabalho levou 20 anos. No fim da década de 80, dava para dizer que o rebanho estava bonito de se ver. A Annalee Farms, do fundador Ward Canady, chegou a ter um rebanho de cerca de 1.500 cabeças de Senepol na metade da década de 60. Hans diz que toda semana traziam 500 animais para o curral e escolhiam 10 cabeças para o abate para terem o que vender. Foi aí que começaram a selecionar com base na performance. Viam os números, o ganho de peso, os melhores animais ficavam, os piores iam para o abate. Em meados de 1940, a Annalee Farms começou a fornecer carne e leite para as bases militares instaladas em St. Croix. Em 1974, inauguraram o próprio açougue e o gado abatido na fazenda passou a ser vendido para os quase 40 mil habitantes da ilha. Perguntamos ao Hans se os criadores da Castle Nugent passaram pelo mesmo processo de seleção. Ele responde: eu não sei como era lá. Leste é leste, oeste é oeste. O professor Bob Godfrey, da Universidade das Ilhas Virgens, chegou a St. Croix há mais de 20 anos. Segundo ele, a diferença entre as linhagens de Senepol do leste e do oeste da ilha são bem perceptíveis. Na Annalee Farms, o gado era maior, já que tinha pasto com maior quantidade de nutrientes devido ao grande volume de chuva. Já a Castle Nugent possuía os animais mais adaptados ao calor, pois eram selecionados aqueles que tinham o score corporal mais apropriado para o clima seco do lado leste da ilha. Hans revela que o primeiro latino a se interessar pelo Senepol foi um mexicano, Alejandro, que era de Tampico. Ele levou o sêmen de Senepol de carro para o México, mas quando chegou à fronteira, os guardas pararam o carro e o fizeram se desfazer de todo aquele sêmen ali mesmo, na estrada. Georgia, Texas, to the border. Foi só a partir de 1990 que a América do Sul descobriu a raça. E o cubano radicado na Flórida, Art Martinez, da Prime Rate Ranch, teve um papel fundamental nesse processo. Kiko diz que a Prime Rate foi muito importante no mercado da Flórida e de outros estados. E também na América do Sul. Lembra saudoso da amizade com Art, de quem sente muita falta, pois não está mais entre nós. Você falava nos Estados Unidos PRR, né? Art Martinez e o rebanho PRR, grandes touros, grandes doadoras, todo o trabalho. O Art era um incansável difusor de genéticas de Senepol pelo mundo. Ele que ia de peito aberto aí, visitando os países e falando de genética de Senepol. Incansável. Grandes amigos. Art Martinez viveu até 2013. Hoje, Meg Martinez, sua viúva, cuida dos álbuns de fotos que registram as viagens deles por toda a América do Sul.
Hace muchos años que no la veo, pero tienen una fazenda preciosa, grandes amigos en Brasil a través del Cenepol, né? Para nosotros fue... Para Meg, foi uma experiência extraordinária visitar diferentes países da América Central, América do Sul, Austrália. Ela achou tudo muito bom. Claro que ele ia vender sua Claro que o que genética, Arte pero ele queria em decía, todas essas "Yo lo que viagens quiero era es, vender a genética, mas manter- principalmente establecer uma estabelecer uma relação com as pessoas de todos esses lugares. E foi assim mesmo. Fizeram muitos amigos. Ela completa, foi extraordinário. Extraordinario, sí. Bueno, visitamos Brasil y en distintos viajes fuimos a Mato Grosso do Sul, Campo Grande, fuimos a Rondonópolis, a Mato Grosso, en Goiás también, en Minas de Gerais también. Y bueno, después fuimos a Río y a Bahía, pero a pasear. Siempre había que dar un paseo, ¿no? Mantenemos el Cenepol en nuestro corazón, en nuestra casa. Mesmo depois de perder o marido, a casa de Meg continua repleta de Cenepol. Ela mostra as cadeiras da mesa de jantar, feitas com o couro do Cenepol. Nesta, é possível ver inclusive a marca da CN, Castle Nugent, da família De Gasperi. los Gasperi, y de Annalie, de Nelthrop. Nesta outra cadeira, há também a marca Prime Rate. Meg afirma que fez questão de manter o Cenepol vivo no seu coração. En mi corazón, siempre. Go up in the hill. Arriba. Buenos días, señor y señoritas. Y señora. Muy bonita vaca. Ay, oh, come on. Hey, come on. Oh. Come on, come on, come on, Draco. Come on. Yeah, go in front. Criar Cenepol é a paixão de muitas famílias. Para alguns, amor de uma vida inteira. De volta à ilha de San Croix, encontramos os cowboys Jonatas Heitzman e José Alfonso Correia.
Jonatas diz que trabalha com gado desde os 15 anos e agora tem 44. Para ele, o Senepol é o gado mais adaptado aos trópicos. Eles são mais resistentes às doenças, às picadas de insetos e se adaptam muito bem ao calor. Também produzem carne e leite excelentes. É uma raça muito mais fácil de lidar, pois esses animais são mais inteligentes que os das outras raças. Eles fazem aquilo que você quer que eles façam. José Alfonso Corrêa talvez seja um dos cowboys mais velhos do mundo. Mesmo aos 84 anos de vida, Alfonso nem pensa em ficar longe do gado. Ele nasceu em Porto Rico e, muito jovem, se mudou para St. Croix, onde acompanhou de perto o desenvolvimento do Senepol na Annery Farms. Você já trabalhou com... São quase 70 anos de dedicação e trabalho diário. Senepol é o melhor para mim. No próximo episódio da nossa série, a aventura dos primeiros brasileiros que acreditaram no Senepol. Hello para todos os cowboys de Brasil. Graças, Senhor. A todos. Graças, muchas gracias. Okay. Um gado rústico e produtivo, perfeito para a pecuária extensiva. Um taurino de pelo curto, plenamente adaptado ao calor tropical. Uma genética perfeita para a cobertura a campo. Este é o Senepol, a raça do futuro. Cidade de Okeechobee, no centro do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Para onde quer que a gente olhe, tudo está relacionado à pecuária. É neste contexto que encontramos o maior rebanho de Senepol dos Estados Unidos, na tranquilidade da Sacramento Farms. Sebastião Fogaça é brasileiro e criador de Senepol desde 2002. Mas até o fim da década de 1990, Fogaça nunca tinha ouvido falar em Senepol. A descoberta veio através do projeto Montana. O projeto Montana foi um projeto que se originou aqui nos Estados Unidos. Eles usavam o sêmen dos touros Montana Makers, que eram produzidos acá. Era um touro com 3, 4 raças, tinha 0 de zebu. Esse sêmen era levado no Brasil, eles inseminavam as vacas zebuínas com esse sêmen de Montana Maker e faziam Montana. Porque aí tinha um touro com 4, 5 raças e tinha metade do sangue zebu,
e uma parte adaptada, que aqui eles usavam o Senepol ou o Bosmara para fazer os Montana Makers. O gado Montana não é considerado uma raça, e sim um bovino composto formado, no mínimo, por 3 diferentes raças. Zé Torneira e Júnior Fernandes, pai e filho, donos da Fazenda da Grama, no interior de São Paulo, também descobriram o Senepol através do Projeto Montana. Nós ficamos impressionados com o potencial produtivo dessa raça. Você tinha, ao mesmo tempo, um animal que tinha 3/4 de sangue europeu e, ao mesmo tempo, 3/4 de sangue adaptado, né, no mesmo animal. Porque você tinha 50% de Senepol e 25% de Angus, por exemplo. E tinha 50% de Senepol e 25% de Nelore. Então você tinha 75% de europeu, com todas as qualidades de carne, e tinha 75%. Quando nós vimos esse cruzamento, nós ficamos loucos. O senhor topa, o que o senhor acha? Falei, ó, pra mim, tá tudo normal. Você acredita? Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai, pai. Então, toca em frente, vamos plantar para colher. Então, entramos no Montana, no Projeto Montana. Aceitei muito a ideia, eu era inovador, até hoje sou, mas naquela época era mais entusiasta, de começar a usar todos os Montana. Júnior e Sebastião tiveram outro parceiro brasileiro, Daniel de Stefani, que apostou com eles na compra dos embriões de Senepol. Ricardo Arantes conta como foi esse início. A criação do Montana no Brasil foi justamente para entrar num nicho de mercado que hoje é ocupado pelo Senepol. Quando a gente foi para a nossa visita lá no Clay Center em Nebraska, nos Estados Unidos, junto estavam alguns criadores que faziam parte do Projeto Montana. A Fazenda Grama, com o Júnior Fernandes, foi junto também. E ele decidiu apostar no Senepol, assim como a gente. O Sebastião estava viajando, né, de carona no processo. Vamos conhecer lá a origem do nosso franqueador em Billings, lá no estado de Montana. Quando nós viemos aqui em 2000, na reunião, nós viemos juntos. Nós vimos o primeiro grupo de novilhas Senepol. Lembro como se fosse hoje. O pessoal parou de falar de tão lindas que estavam. Eu cheguei pro franqueador e falei assim, bom, queria levar o Senepol, imaginei que ele fosse dar uma colher de chá, né? Quando nós começamos, ele falou, não, você precisa levar 700 embriões para mim te arrumar os embriões. 700 embriões, cara, no ano 2000, era uma coisa assim, maluca, né? Você comprar 700 embriões de um negócio que era mais do que uma agulha num palheiro. Tão louco quanto a gente de topar o negócio foi ele de propor 700 embriões. Ele não tinha esses 700 embriões prontos, né? Ele trucou, eu mandei 6 e nós fechamos o negócio. Ele falou, tá feito. Quando ele falou, tá feito, eu dei a mão, nós nos cumprimentamos e falei, escuta, cadê a champanhe? 700 embriões, não se vende todo dia. Foi o Júnior, ele queria, não, se não apertasse a mão e não tomasse a champanhe, aí não tinha champanhe, foi com água mesmo, entendeu? Mas foi fechado o negócio, ao melhor estilo. E aí nós brindamos com água com gás a importação de 700 embriões para o Brasil. Enquanto a sociedade entre Júnior Fernandes e Sebastião Fogaça esperava a vinda dos embriões para o Brasil, os Arantes optaram por um processo mais rápido, a importação de animais vivos. E a solução poderia estar mais perto do que eles imaginavam. Em 1996, o Senepol chegou na Fazenda Ganadeira 63, no Paraguai, por intermédio do criador de Santa Gertrudes, José Pereira. Numa viagem aos Estados Unidos, José ganhou um lote de sêmen de Senepol do criador americano Rob Brown para que testasse no clima paraguaio. Mas Dom Carlos, pai de José, disse que sua fazenda não era laboratório e ordenou que o filho jogasse tudo aquilo no lixo. Dividido entre obedecer ao pai e seguir seu instinto, José decidiu arriscar e usou aquele sêmen nas piores vacas da fazenda. Alguns meses depois, os bezerros impressionaram tanto Dom Carlos que imediatamente ordenou ao filho que buscasse o Senepol nos Estados Unidos. Passados alguns anos, Dom Carlos sentia que era preciso expandir o Senepol e buscava um parceiro comercial para levá-lo ao Brasil. Eu lembro que fui com uma mala e uma filmadora à Expo Zebu. Era a única exposição que eu conhecia no Brasil. E rodei a Expo Zebu por 5 dias. E tinha um cara que me olhava e me olhava e me olhava e me falava assim,
Depois se apresentou e me falou assim, o que você está fazendo aqui? Era o Daniel Bilk, da revista Nelore. E o meu pai encontrou o Daniel Bilk, que é o editor de uma revista pecuária famosa aqui no Brasil. E ele entregou uma fita VHS para o meu pai e falou, olha, João Arantes, eu tenho um amigo meu que tem uma raça aqui no Paraguai e ele tá louco para trazer essa raça para o Brasil e eu não sei se você conhece, é o Cenepol, dá uma olhada. Quando meu pai assistiu aquela fita, ele falou, gente, a gente precisa ir lá ver, porque se esse gado é o que está nessa fita e no Chaco Paraguaio, que é um calor extremo, pouco capim, a gente está no caminho certo. 10 dias depois me ligou um senhor que fez muita diferença na minha vida, assim, Zé Pereira! Era o João Arantes. Aí a gente encontrou o Zé Pereira lá em Porto Alegre. Deste momento em diante, o meu pai já começou a sonhar alto. E ele tava numa daquelas de, não, temos que fazer amanhã, temos que fazer grande, né? Era tipo do jeito que ele era. Eu lembro bem, me falou assim, você vai me reconhecer, quando eu entro no quarto você já vai me reconhecer, porque a gente não se conhecia. Procura um cara com a nariz vermelha. Esse João Arantes era muito engraçado. Sabe quando a gente fala que bateu o santo? E por coincidência bateu justamente com os sonhos do Zé Pereira. Ele queria trazer essa raça para o Brasil, mas teria que ser numa empresa que tivesse um volume e um tamanho expressivo, que já fizesse cruzamento industrial, ou seja, toda a base do projeto do Zé Pereira ele encontrou no projeto da Nova Vida. E a Nova Vida precisava de uma genética Cenepol e estava muito mais próximo do que a gente imaginava, estava no Paraguai. Ele estava louco para criar a Cenepol, mas eu queria que ele esteja bem informado primeiro. Tudo que a gente falava, que meu pai falava, ele concordava e a sede dele vinha de encontro com o que a gente queria. O Zé Pereira sempre afirmou que ele tinha uma raça maravilhosa, mas num país que ainda não estava preparado ou ainda não estava no momento certo para absorver esse Cenepol. A pecuária é um setor de longo prazo. Qualquer projeto que você vai fazer na pecuária, ela demora 9 meses na barriga, mais 9 meses para desmamar o bezerro. E meu pai tomou aquela decisão por conta desse problema físico que ele estava, que era o câncer. Em 15 dias aconteceu tudo isso. Nós vimos a fita, já conhecíamos o Cenepol como raça por conta do sêmen no Montana. Meu pai foi para o Paraguai, conheceu os animais no Paraguai, firmou o projeto com o Zé Pereira, voltou para o Brasil e ele falou assim, Rick Neto, eu tô com medo deste paraguaio. Eu tive lá na fazenda dele, a fazenda dele é muito ruim. É no pior lugar do Chaco Paraguaio. E as vacas estão pesando 17, 18 arrobas e não tem capim. Eu tô desconfiado que esse paraguaio me enganou, que ele tá dando ração para as vacas. O pai foi para o Paraguai com a Eliana, com a mulher. Só que ficou assim 3 horas. E o Chaco, onde a gente tem a fazenda, é tão diferente, mas tão diferente do ambiente de Rondônia, que para ele era assim, não pode ter gado tão bonito aqui. Então ele falou assim, não, tem que ter coxo escondido. Então ele mandou os meninos para procurar os coxos. Aonde que estavam os coxos, porque esse gado não podia ser tão bonito. E ele falou assim, Rick Neto, eu tô com medo deste paraguaio. Então ele mandou os meninos para procurar os coxos. Aonde que estavam os coxos, porque esse gado não podia ser tão bonito. Pega o avião, você e o Neto, voltem para o Paraguai, falem que vocês estão querendo conhecer as vacas assim como eu, mas andem a cavalo para ver se não está me escondendo o coxo das vacas lá dentro do Paraguai. Isso aconteceu num espaço de tempo de 3 dias. Ele voltou na sexta, no domingo eu e meu irmão estávamos embarcando para o Paraguai. Eles foram para a fazenda, ficaram 3 dias
procurando cadê os coxos. A gente não utiliza coxo. O gado é natural na fazenda. E o gado era, como estava tão bem adaptado, realmente era um gado extremadamente bonito. Mas ele achava que a gente estava fazendo trambica, né? Que o gado era de coxo. Não era. Era normal. Andamos tudo a cavalo e quando acabou as nossas andanças, a gente falou, olha, Zé Pereira, vou ser obrigado a te falar uma coisa, nós viemos aqui como fiscais, nós viemos comprovar que vocês não estavam tratando dos animais no coxo, e sim a pasto. Então, eu estou aqui ratificando aquele compromisso que meu pai fez com você. Nós vamos sim montar o projeto Cenepol, que é a entrada do Cenepol no Brasil. O João Arantes não acreditava que o gado esteja em tão boas condições. Tinha que ter coxo. Apesar da complexidade do processo de importação do gado vivo, o contrato entre os novos parceiros comerciais foi bem simples. Foi feito num guardanapo no café da manhã na minha casa. Fiz um quadrado e dividi em 4. Metade esquerda, Arantes, metade direita, Pereira. A metade superior, dinheiro, a metade inferior, gado. Então nós íamos aportar doadoras, eles receptoras e ambos dinheiro em partes iguais. Todo quadradinho era $1 milhão. A nossa empresa iria fazer toda a parte estrutural, que seria o laboratório, os equipamentos, as receptoras para receber os embriões, cercas, pastagens, toda essa parte. E a ganadeira iria fornecer a genética, que seriam as vacas. Nós tínhamos o nosso gado no Paraguai. Esse era o gado que tinha que cruzar a fronteira para o Brasil e virar doadoras. Por razões até quase políticas, o Brasil não permitiu isso. No momento que a gente decidiu fazer a importação dos animais, um dia antes, parece que é coisa do destino, a barreira sanitária Brasil-Paraguai fechou. Com isso, o nosso plano, o nosso projeto foi por água abaixo. Então, naquele momento que já era no final de agosto, começo de setembro, eu e o Ricardo, a gente achou que realmente o projeto podia estar por água abaixo. Trazer Cenepol vivo para o Brasil não era uma tarefa fácil. Mas os Arantes contaram com grandes parceiros para superar as barreiras. Meu pai estava no hospital em São Paulo, operado, quando o Brasil simplesmente fechou a fronteira e falou assim, não passam daqui o gado paraguaio, as doadoras. E ele estava doente e ele falou assim, vá nos Estados Unidos, tira dinheiro do banco, compra um rebanho inteiro, que dos Estados Unidos o Brasil não pode negar. E voa dos Estados Unidos para o Brasil, a gente tem que cumprir o que nós comprometemos com os Arantes. Mesmo depois de Dom Carlos e José Pereira terem demonstrado que eram homens de palavra e que cumpririam sua parte a qualquer custo, as dificuldades para a chegada do Cenepol vivo ao Brasil continuavam. Para mim foi uma informação que até então eu não tinha. Eu não sabia que os animais vivos só poderiam chegar em Campinas. Mas como nada do meu pai é fácil, ele falou para mim e para o meu irmão, vocês se viram. Esse avião vai pousar lá em Porto Velho, em Rondônia. A gente contratou um despachante especializado na importação. Lá nos Estados Unidos tinha um despachante especializado também em exportação. Então, assim, foi montada uma verdadeira operação de guerra para fazer isso acontecer. Uma vez com toda a burocracia nas mãos, eu fui para o aeroporto de Porto Velho, que é um aeroporto internacional, alfandegado. Mas ninguém nunca recebeu uma vaca descendo de um avião. Aí quando eu cheguei com os documentos, é lógico que ninguém sabia do que se tratava aquilo. Mas a gente dava risada, o que vai dar? O que vai fazer? Agora, o poder de convencimento que tinha o João Arantes com, sei lá, com autoridades e o jeito dele, só ele conseguiu fazer avião de voo internacional com vaca descer direto em Porto Velho, sem passar por São Paulo, nem nada. Quer dizer, eu não sei o que ele fez, mas esse avião desceu em Porto Velho sem passar por lugar nenhum, foi lá direto. Mágicas do João Arantes. Ele era uma pessoa
realmente fora de série. Em 2001, chegou finalmente em Rondônia o primeiro rebanho vivo de Cenepol. Eu tive um misto de emoção com vergonha, mas de realização. Emoção de estar vivendo aquilo, como você falou, era um momento histórico. Quando eu vi o avião tocar no solo, eu vi que era realização. Putz, a gente construiu, fez tudo isso e deu certo. E tive um pouco de vergonha, porque as etapas todas eu duvidei de que aquilo pudesse se tornar realidade. Muitas vezes eu até confrontei o meu pai e briguei com ele. Mas ele provou para mim que mais uma vez ele estava certo, que basta a pessoa querer que aquilo lá é possível. Ele sabia internamente que ele tinha um relógio rodando contra, mas isso, sinceramente, é impressionante como ele nunca parava para pensar. Mas ele queria fazer as coisas rápido porque ele não sabia quanto tempo ele teria, mas nunca atrapalhou. Essa geração era de loucos que faziam as coisas acontecer. E acho que coincidiu na vida do João e do meu pai que esta foi a última coisa que ambos fizeram acontecer. Através dos filhos. O momento que me deixou mais assim... orgulhoso de ser filho do meu pai, não foi nem quando os animais desceram a escada do caminhão e entraram no solo brasileiro, mas sim quando eu entrei dentro do avião, me deu um frio na espinha e eu cheguei a chorar e perceber que o meu pai tinha razão sempre. Ele sempre teve razão em todas as colocações dele, em todos os projetos, em todas as questões que ele botava na mesa, ele nunca duvidou de que aquilo lá era possível. Eu acho que os meninos e eu temos a satisfação de ter feito tudo para eles ainda ver o resultado antes de morrer. E isso foi muito lindo. Eu acho que eles, pelo lado deles, e eu, essa é a maior satisfação de tudo isso. Nada mais. Os primeiros pecuaristas que acreditaram na nova raça foram homens à frente do seu tempo. Visionários e desbravadores, eles mudaram e engrandeceram a história da pecuária brasileira. No terceiro e último episódio da série, você vai ver como foi a adaptação do primeiro rebanho que chegou ao Brasil. E vai entender por que o Cenepol é considerado o gado sob medida para o clima tropical. Na realidade, a história toda, eles eram um projeto Montana. Isso, tá? Que você fazia um gado de absorção, diversos cruzamentos. Eram 8, né? Para o abate comercial, ok? Quem fazia o acabamento desse gado era o Cenepol. Sim. Okay? Quando eles perceberam toda essa qualidade da raça, eles disseram, não é esse projeto que a gente quer a raça para o Brasil. Um taurino perfeito para os países tropicais, com alta eficiência em cobertura a campo, precoce, com maior peso ao desmame, excelente na produção de carne macia. Este é o Cenepol, a raça do futuro.
Em julho de 2001, foi feita a importação de 56 cabeças de Cenepol vivo dos Estados Unidos, o que marcou um novo momento da pecuária brasileira. Mas também foi um período cheio de desafios. O objetivo era usar o plantel de vacas Cenepol como doadoras e inseminar mais de 2.000 vacas Nelore em Rondônia. Tudo isso foi feito em tempo recorde. Começamos a colocar dinheiro e recursos e construímos o laboratório, e para dezembro desse mesmo ano já estavam as doadoras em Rondônia, o laboratório já estava funcionando e já começou o projeto. Quer dizer, 6 meses. E todos os veterinários falaram, olha, esses animais nunca tiveram contato com o carrapato, vocês vão ter que fazer a premonição, vão ter que fazer a adaptação dos animais no meio ambiente. E só então, daqui uns 40 dias, vocês vão poder começar a trabalhar com os animais para fazer a fertilização in vitro. Quando meu pai escutou aquilo, ele desligou o telefone, olhou para mim e para o meu irmão e falou, vocês não acham que eu vou esperar mais 40 dias, né? 20 dias depois da chegada dos animais, começaram a morrer as nossas doadoras importadas, que era o período de incubação. Aí a gente pirou. Ficamos assim, meu Deus, isso aqui vai morrer tudo. Aí o que meu pai fez as contas? Cada vaca que eu perder vai ser uns 20 mil reais. Quanto que custa a mensalidade, o salário de um veterinário? Ah, é 3.500 reais na época. Ele falou, vou contratar um veterinário para cada 5 vacas. Ou seja, ele não deu tempo da doença matar os animais. É lógico que a gente teve uma perda, mas não foi de 20%, e sim de 8%. Paralelamente estavam sendo aspiradas todas as doadoras. Então se aproveitava o momento de aspiração para fazer também tirar sangue e tal. Era uma coisa assim de loucos. Tínhamos que mantê-los vivos para continuar tirando embriões deles. Imagina que quando a gente fez o projeto com os arantes e nasceram os 2.000 bezerros, a gente tinha na fazenda Nova Vida mais gado Cenepol do que todos os Estados Unidos. Para entender melhor a história do Cenepol, vamos voltar ao berço da raça na ilha de San Croix, no Caribe. So that's been our market now for the last, almost 40 years. Hans Lavitz foi um dos pioneiros no desenvolvimento da raça. A Annalee Farms, fazenda de sua família, chegou a ter cerca de 1.500 cabeças de Cenepol na década de 1960. Hans diz que para manter apenas os melhores animais em seu rebanho, ele fazia anotações sobre o rendimento e desenvolvimento de cada animal. Peso no nascimento, peso ao desmame, quantidade e qualidade dos bezerros. Os melhores continuavam no rebanho, os piores iam para o abate. Foram estes livros que definiram a qualidade do gado Cenepol no mundo. Ele mostra um livro de 1973 e diz, vejam os números, são do desenvolvimento de cada animal. Aqui, nesta linha, são os bezerros e seus números. De 30 vacas, nasceram 27 bezerros. No outro ano, 25, e assim por diante. Os dados eram coletados a cada 30 dias, e Hans conta que não vendia animais que ele próprio não manteria em seu rebanho. O que o Han fez por muitos e muitos anos foi tomar todos esses apontamentos e comparar as vacas na ilha, geração por geração, ano após ano, e tinha todas essas anotações escritas, né, em manuscritos, comparando intervalo entre partes, peso a desmame. Lá nós estávamos falando da ilha, né?
algo em torno de 45 quilômetros de extensão, que deve dar uma fazenda no Brasil. Então aqui hoje o que nós precisamos? De ferramentas para que todas as fazendas possam ser englobadas, né? Possam ser comparadas entre si, para que nós saibamos quais os pais, e aí são tão dóceis que vêm pertinho da gente aqui, né? Quais são os pais das próximas gerações, né? Esse é o trabalho do Embrapa Geneplus. Está aqui um lote de fêmeas nos apreciando aí. Todos os criadores, com raras exceções, têm todos os dados de seus animais, tanto das suas doadoras como dos seus nascimentos. Mensurar para melhorar é sempre importante. E o que a gente tem na raça hoje, que foi um passo que provavelmente proporcionou a alavancagem da qualidade genética, diversas provas zootécnicas, né, que são realizados tanto com fêmeas como com machos, em diversos criatórios, em diversos institutos. E uma base que a gente tem fomentado muito dentro da raça é que os nossos criadores cada vez mais enviem dados para o programa Geneplus Embrapa, que é onde nós temos um acompanhamento da evolução genética da raça Senepol, proporcionada pelas DEPs do sumário da raça Senepol. E a gente foca muito nisso porque proporciona ao grupo de criadores a maior assertividade em seus acasalamentos, buscando sempre uma melhoria contínua da genética da raça Senepol. Todos os animais, ao ingressarem no Safiras, recebem um boto eletrônico, que passa a ser a identificação dele, o registro desse animal na associação. 26, 13, 7996. Então, com essa amarração, nós temos todo o pai, mãe, data de nascimento desse animal, todas essas informações que vão ser analisadas depois, em função da idade, todo esse conjunto, nas avaliações de Safiras. Além das Safiras do Senepol, que é a maior prova de fêmeas do mundo, vale destacar também as seguintes provas de desempenho realizadas por criadores no país. A prova do IZ, Instituto de Zootecnia, as análises do CP Lagoa, a prova da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, a Max Performance Senepol, a Alta Performance da Alta Tufi, o PADES, coordenado pela Embrapa, e o Geneplus Embrapa, programa oficializado junto à BCB Senepol para a avaliação genética da raça. Super importante essas provas, que ela vai nos definindo quem são os indivíduos que podem transmitir à sua progenie as qualidades que mais nós queremos para a raça. Hoje em dia, o Senepol é encontrado nos principais países de clima tropical produtores de proteína vermelha. Mas o que faz com que o Senepol tenha esta facilidade em lidar com o clima quente? Fomos até a cidade de Alachua, no norte do estado da Flórida, para conversar com o Dr. Tim Olson. Ele é especialista em genética animal e, desde a década de 1970, estuda o Senepol na Universidade da Flórida. Dr. Olson conta que o gado Senepol mantém a temperatura corporal mais baixa em 0,5 grau centígrado do que os outros taurinos. Ele descobriu que a tolerância ao calor do animal é derivada de um gene que faz com que o gado tenha pelo zero. Desta forma, a troca de temperatura com o meio é facilitada, capacitando-o a viver em locais de clima quente. O professor Bob Godfrey, da Universidade das Ilhas Virgens, diz que foram feitos estudos complementares que indicam que o Senepol tem uma transpiração mais eficiente comparado às outras raças. E isso faz com que ele se sinta mais confortável em altas temperaturas. Júnior Fernandes conta que também desenvolveu uma pesquisa relacionada ao potencial de transpiração do Senepol e que os resultados foram surpreendentes. Nós fizemos uma pesquisa aqui, junto com a Unesp de Jaboticabal, e fomos estudar essa parte de pele, de glândula sudorípara, de pelo, angulosidade, volume, densidade, enfim. Qual era a anatomia da glândula sudorípara do Senepol. O que era de se esperar que o Senepol tivesse a glândula sudorípara como o Angus, porque ele é um taurino.
E aí, por todo o processo evolutivo, enfim, razões pelas quais ele se adaptou ao trópico, a glândula sudorípara dele, 90% das suas glândulas são exatamente iguais a de um Nelore. Ou seja, sifonada, né, saculiforme que a gente chama, qualquer movimento de pele ele transpira. Por isso que você olha para ele e ele está num dia quente, pastando com total tranquilidade. Dr. Olson completa dizendo que o Red Poll, que é uma das raças que originaram o Senepol, não teria conseguido sobreviver ao calor do Caribe. E que somente através do cruzamento do Red Poll com o N-Dama, uma raça africana, foi possível o Senepol adquirir esta resistência ao calor. Mas ele revela um aspecto determinante sobre a formação genética e origem da raça. O cruzamento com o gado crioulo, originário da Espanha e que também tem uma alta resistência ao calor. O crioulo é um gado que está em extinção e é mantido quase que como um animal de estimação pelo próprio Dr. Tim Olson, no pasto em frente à sua casa. Hans conta que na década de 1940, quando seu pai comprou, junto com Ward Kennedy, 132 cabeças de Senepol da família Neltrop, a Annalee Farms tinha mais de 1.000 cabeças de crioulo, que era o rebanho usado para o manejo das plantações de cana. A partir de então, a multiplicação do gado Senepol, que originalmente era apenas N-Dama com Red Poll, ganhou a contribuição genética do gado crioulo. A seguir, você vai ver o legado CN e WC, que permanece na ilha de St. Croix até os dias atuais. E qual o panorama da produção do Senepol no Brasil? Pelo número de criadores que já estão utilizando a torada nos cruzamentos industriais, acho que já começamos a entrar nessa fase de pensar em escala de abate, em escala de benefício para a carne meio-sangue Senepol. É Senepol. Então, se você não tiver uma escala de abate, uma sequência de abate, você não consegue fazer um trabalho específico determinando uma característica de carne, que uma hora tem, outra hora não tem. Então, o grande desafio, digamos, para o futuro é você ter essa escala e coordenar essa escala para ter um abate sistêmico. Mas para isso se tornar realidade, é fundamental aumentar o sangue Senepol no Brasil. E é aí que entra o processo de cruzamento industrial. O que me chama a atenção é ter um animal 100% taurino com uma capacidade de cobrir vacada a campo. Isso é fantástico num taurino. Você tem um taurino adaptado que te proporciona 100% de heterose. Isso é algo que a gente ganha de graça, então é um benefício de 30% em termos de carcaça, acabamento, enfim, maciez, coloração de carne, né? E um indivíduo que você não precisa mudar o seu manejo na fazenda. Para os especialistas, a heterose perfeita pode vir de uma receita simples. 1/4 Nelore, 1/4 Angus, meia sangue Senepol. Para mim, isso é fora de série. Mas nunca penso na raça como pura. A raça pura é para criar, sim, mas não para se fanatizar por ela. Ela é uma ferramenta de cruzamento. E é no cruzamento que ela faz a sua diferença como raça realmente. O professor Bob Godfrey concorda com a combinação e destaca a adaptação ao calor do Nelore, o aproveitamento de carcaça do Angus e o Senepol com sua carne macia, adicionando ainda uma alta taxa de fertilidade. O Dr. Tim Olson diz que há uma demanda mundial por carne de maior qualidade e com mais maciez. Este é o nicho do Senepol. Em regiões de clima tropical, há a predominância de zebuínos, e estes não produzem carne macia sem o cruzamento com um taurino. E este taurino deve ser o Senepol. O cruzamento com raças já consagradas no Brasil é uma realidade muito próxima. Dependerá do volume de touros produzidos pelos criadores de Senepol. A
gente primeiro tem que partir de uma premissa que ainda 90% da carne no Brasil é produzida por cobertura a campo, não por IATF, não por inseminação artificial. Então você tem basicamente toda a carne produzida dessa forma. E a média que nós utilizamos com os touros Senepol, a capacidade que ele tem de cobrir com índice de prenhez acima de 80%, é na faixa de 40 a 45 vacas por animal adulto. Tá? Nós consideramos animal adulto, animal que esteja superior a 18 meses de idade. E este volume de touros Senepol só vai existir caso o número de criadores mantenha o índice de crescimento que conquistou nos últimos anos. Enquanto o Senepol cresce e se espalha Brasil afora, já está virando artigo de luxo na ilha de St. Croix, onde tudo começou. Há alguns anos, a família Gasperi, da Castle Nugent, resolveu doar o rebanho que restava, de cerca de 60 cabeças, para a Universidade das Ilhas Virgens. Kiko conta que a decisão de doar o gado veio da viúva de seu irmão, Caroline Gasperi. Ele ficou triste, mas concordou com a doação, já que enfrentava problemas de saúde e não tinha mais como criar Senepol. Já para a universidade, foi ótimo para desenvolverem estudos sobre a raça. O professor Bob Godfrey foi o responsável pelo rebanho CN que restou em St. Croix. Diz que se sente honrado em ser o curador desta raça, especialmente quando se leva em conta que os números do Senepol na ilha vêm diminuindo com o passar dos anos. Ele sente que é uma forma de cultivar a raça e também preservar parte da cultura da ilha. E por coincidência, e também ironia, este plantel está sob responsabilidade de Henry Neltrop, descendente direto dos criadores que formaram a raça há quase um século. Henry fala que, em comparação com outras raças, criar Senepol é como passear no parque. Ele diz que não deveria ser considerado trabalho, para ele é como um hobby. Enquanto isso, do outro lado da ilha, Hans Lavitz admira o que restou de seu rebanho, que um dia já teve 1.500 cabeças. Hans diz que é uma linda vista, que não há gado mais bonito que o Senepol. É belo, produtivo, afetuoso, perfeito para a produção de carne. Ele lembra que foi o trabalho de uma vida, são mais de 50 anos cuidando do gado, e se pergunta, quem diria que um capitão da Força Aérea iria se tornar um cowboy? O Senepol chegou ao Brasil há apenas 16 anos, mas sua expansão pelo nosso território foi crescente e continua em curso. Nós temos aqui no Brasil animais já com 16 anos da primeira importação ainda produzindo. E tem relatos americanos que animais com 20 anos ainda produzindo. Então são muito longínquos. Hoje, a raça está presente em 20 estados. Há 700 criadores, dos quais 500 são associados à ABCB Senepol. O plantel atual possui em torno de 60 mil cabeças de animais puros. Nos últimos 5 anos, a raça registrou no país crescimento entre 35% e 40%, em escala contínua. Super precoce e longínquo ao mesmo tempo. Tá? Tem uma capacidade de andar, de cobrir a campo. Um número de fêmeas
por macho é superior a outras raças. É um conjunto de benefícios que se tem no Senepol. Então por isso que ele é fantástico. Senepol, a raça que chegou para ficar.